Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar. Então hoje a gente vai continuar em Efésios. Eu vou ler um pouco sobre o capítulo 4, que é um conselho incrível. Nós que já estamos desenvolvendo nosso ministério como pai e já entendemos Deus como um pai. Eu vou ler bastante, então espero que vocês possam me acompanhar. Em Efésios 4, verso 17, tá? Diz assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes, endureceram seu coração para ele, tornando-se insensíveis, vivendo em função dos prazeres sensuais, e praticam avidamente toda a espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livram-se de toda a antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Aqui é um conselho que o apóstolo Paulo ele dá para os cristãos. Ele dá para as pessoas que já conheciam Cristo, as pessoas que já conheciam o Evangelho de Cristo, que o apóstolo Paulo e os outros discípulos tinham passado já para o povo. Então ele tinha sido conduzido à palavra de Deus, o Evangelho, a partir da nova lei, da lei de Jesus, da lei de Cristo. Então as pessoas que receberam essa carta já tinham a noção de quem é Jesus e já sabiam exatamente o que estavam vivendo. Então ele avisa para a gente não fazer o que não foi ensinado por Cristo, o que a gente não leu na nossa Bíblia, o que a gente não aprendeu na nossa congregação, na nossa igreja, nos nossos anos na fé. Paulo tem pedido para os Efésios, e assim hoje para a gente também, que nós tenhamos obediência no que nós aprendemos do Senhor, que nós aprendemos com os nossos pastores, o que a gente tem aprendido sobre o certo e o errado. Então, Paulo diz assim, que os gentios, eles vivem na iniquidade, eles vivem no pecado, eles vivem na perdição, eles vivem nas obras dos prazeres, eles colocam a carne em primeiro lugar. Mas nós, que já aprendemos de Cristo e por Cristo, o que é ser filho, o que é seguir os princípios, o que é buscar a Deus, o que é seguir a Deus, nós devemos, como pessoas que tiveram entendimento, eu aprendi que a gente só é cobrado aquilo que a gente aprende. Então, hoje, nós podemos ser cobrados de viver como um filho de Deus, como um cristão, porque nós somos cristãos, levantamos aquela bandeira escrito sou cristão. Então, se você é cristão, você vive segundo os princípios de Jesus e os princípios da Bíblia. Muitas vezes nós temos amigos, família, que não seguem a Bíblia, não seguem os princípios de Cristo. Então o apóstolo Paulo ele chega em nós e diz assim: meu filho, meu amigo, você já conhece a Cristo, então você não pode fazer as mesmas coisas que os seus amigos que não conhecem fazem. É um pedido que o Espírito Santo colocou no coração de Paulo para ele escrever para os Efésios. E o Espírito Santo pediu para falar com vocês também. Que nós não devemos nos igualar às coisas do mundo, não é porque os nossos amigos vivem algo aparentemente legal, que é divertido, que nós devemos fazer a mesma coisa. E é isso que Paulo afirma. Vocês já não são mais filhos da carne, hoje vocês têm um pai, hoje vocês se entregaram a Deus, muitos são batizados nas águas, então nós devemos como filhos ser diferentes das coisas do mundo e não se igualar. Aqui diz assim, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Então, antigamente eu era uma pessoa gentio, eu era uma pessoa vazia, eu era uma pessoa que vivia com um pensamento vazio. E hoje eu tive a revelação de quem é o Senhor, eu me entreguei ao Senhor, e agora eu tenho o entendimento de que as coisas que eu fazia antes não são as mesmas coisas que eu posso fazer hoje. E é isso que o apóstolo Paulo diz, não vivam mais como gentios. Então, até você ter a revelação de Cristo, você podia viver como gentio, você podia fazer as escolhas que você faz, você podia, talvez, viver da forma que você vivia. Mas a partir de que você conhece Cristo e você escolheu viver com Ele, você já não pode mais. Você deve buscar ser transformado, mudado a partir da Bíblia, a partir dos princípios do Senhor, da casa, da igreja que você serve, para que você possa fazer a diferença e ser a diferença. Sabe por que tem muitas pessoas que não sabem que o seu colega da escola é cristão, que não sabem que o seu colega da
faculdade é cristão, não sabe que as pessoas do seu trabalho é cristão, porque a gente ainda vive com os princípios dos gentios, a gente faz as mesmas escolhas que os gentios, temos o mesmo pensamento das pessoas que não servem ao Senhor, então a gente não tem feito diferença na sociedade nenhuma, porque a gente tem o mesmo pensamento das pessoas que não conhecem a Cristo. A gente ainda não teve aquela metanoia, a gente não teve aquela mente lavada nas águas, a gente desceu as águas, mas continua sujo. E aí é isso que o apóstolo Paulo quer dizer: a partir de agora você não pode mais viver no pecado, você não pode mais viver na iniquidade, você tem que pegar a sua cruz e carregá-la. Quando você pega a sua cruz e carrega ela, você passa a dizer não às coisas que você fazia. Então, se os seus amigos fazem ainda o que você fazia no passado, você agora carrega a sua cruz pesada, não importa o peso que ela esteja das suas escolhas do passado, mas a partir de agora você carrega a sua cruz, então você não pode mais viver como você vivia antes. Se você que está me assistindo, eu fui um gentio, eu fui uma pessoa que não seguiu a Cristo por um tempo, então as escolhas que eu fiz lá não podem ser as escolhas que eu faço hoje, porque eu fui transformado, eu fui curado. Se você foi curado e transformado, você também não pode fazer isso, não pode viver dessa forma. Diz assim, ó: uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Nós podíamos errar porque nós éramos cegos. A partir do tempo em que as escamas caiu dos olhos de Paulo, ele passou a viver de outra forma. E é isso que a gente tem que fazer. A partir do tempo que a gente decidiu, não, eu vou sair do muro, eu não vou ficar na igreja no mundo, não vou ir de uma festa para um culto no sábado, não vou churrasco no domingo bebendo com meus amigos e aí à noite eu vou no culto. Não, você decidiu que você iria se entregar a Cristo, então você nega todas aquelas coisas que você fazia quando você não estava na presença de Deus. Então é isso que o Espírito Santo vem trazer para a gente, que nós devemos hoje ser a geração que realmente tem a revelação de Cristo e segue os princípios. Se a gente continua vivendo na nossa iniquidade, no nosso pecado, se nós pegamos a nossa Bíblia, botamos debaixo do nosso braço e vamos até o culto, mas a nossa mente ainda é uma mente pecaminosa, ainda é uma mente que não entendeu os princípios do Senhor, ainda é uma mente que não quer ser tratada, não quer ser curada, você está novamente, mais uma vez, crucificando o seu Jesus. Porque você continua pecando, você continua andando nos seus prazeres, andando nas suas vontades, e aí você só está sendo um falso cristão, você está sendo um falso profeta, e assim você está sendo só mais uma pessoa que está crucificando Jesus todos os dias. A gente vive um pé no mundo e um pé na igreja, um pé no mundo e um pé da igreja. Quando os dois pés não estão no mundo, a gente vai para a igreja por obrigação, por medo de não ir para o céu, sabe? E é isso que o apóstolo Paulo deixa pra gente. Ele diz assim: mudem o jeito de pensar, mudem o jeito de falar, vocês têm que ter a transformação na mente, vocês têm que ter a transformação no coração, porque senão vocês continuam sendo gentios. O que mudou para vocês? Nada, vocês continuam sendo iguais. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes, revistam-se de toda a sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então aqui a gente consegue ver claramente que o apóstolo Paulo diz: cara, você tem que mudar a sua forma de pensar, você tem que mudar a sua forma de agir, você tem que ser transformado por Deus, você tem que buscar a essência de Deus até que você seja transformado. Você que usava droga, não use mais, você que bebe, não beba mais, você que vivia iniquidades, não viva mais, você que vivia nos prazeres sexuais, não viva mais. É um pedido, digamos assim: gente, agora vocês já tiveram a revelação de Cristo. Se vocês estiverem fazendo as mesmas coisas, sabendo quem é Cristo, cara, vocês estão só crucificando o meu Senhor, vocês estão só crucificando a Jesus mais uma vez. Então, o que o Espírito Santo falou comigo é: filho, se revista da minha presença. Filho, se revista do que eu tenho para te dar. Filho, se revista da minha paternidade. Busque o Espírito Santo. Entre no seu quarto, vai orar. Diga ao Senhor qual é o pecado que você tinha antes, para que você não cometa agora com essa revelação que você tem. Que a gente possa buscar ser transformados na presença do Espírito Santo, porque assim diz: deixem que o Espírito Santo renove os seus pensamentos e atitudes. Só podemos buscar que o Espírito Santo renove os nossos pensamentos e as nossas atitudes quando nós nos entregamos ao Espírito Santo e nós deixamos ele morar dentro de nós. Tem aquela canção que diz que eu sou a sua casa, a sua morada, eu sou o seu lar. Mude tudo de lugar.
É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Cara, você é casa, você é o lar do Espírito Santo, então passe a mudar os móveis, passe a tirar o pó de onde tem pó, varra a sua casa, varra o seu interior, varra o seu coração, limpe a sua mente, tire toda a sujeira que está na sua mente. Se os olhos é a janela da alma, então tire o pó do vidro, tire as cracas do vidro que estão no seu olho, aí a partir de agora você vai ser transformado. Mas até então, se você estiver com um pé na igreja e um pé no mundo, você está sendo só uma pessoa que está crucificando Jesus. Então não seja essa pessoa que crucifica Jesus. É o conselho que o Espírito Santo conversou comigo quando eu entrei na igreja. E agora você vai ser transformado. Você não vai mais ter uma namorada que foge dos princípios que eu ensinei a você. Então a partir de agora você vai buscar santidade. Até onde eu te entregar a sua esposa, entregar uma namorada, você vai ter um relacionamento puro, um relacionamento santo, coisas que eu não tinha antes. Meu corpo hoje é templo, eu não me entrego o meu corpo para ninguém, o meu corpo é do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo diz, busquem os pensamentos e atitudes, revistam-se da sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então é isso que eu vou deixar pra gente. Vamos buscar ser santos. Como eu disse uma vez, santidade na mente, santidade nos olhos, santidade na boca, santidade nas mãos. Que nós possamos buscar diariamente a presença do Senhor. Façam seus devocionais, gente. Eu não faço brincando esse vídeo de devocional. É necessário a gente buscar respostas, buscar intimidade a partir da Bíblia. Então, busquem, levem os seus olhos para onde vem a presença do Senhor. Que vocês possam estar com os olhos no altar, que o coração de vocês possa estar posto no altar. O que eu peço muito é, coloquem os seus filhos, ensinem os seus filhos a orar, ensinem os seus filhos a ler a Bíblia sem ser religioso, ensine ele a conhecer Jesus, ensine ela a conhecer Jesus, porque essa geração de jovens e adolescentes e crianças precisam conhecer a presença do Senhor. E você, pai que me assiste, é você que tem que ensinar. Não adianta você colocar o seu filho para assistir vídeos de outros criadores de conteúdo se você não está criando intimidade com o seu filho e com o Senhor na sua casa. Uma ideia que eu dou pra gente é, cara, tenha um quarto de oração. Só ore e peça para o Espírito Santo mudar, transformar os seus atos, porque ele transforma. O que o Espírito Santo precisa de pessoas com o coração quebrantado para que possam ser transformadas, para mudar outras vidas. Nós fomos chamados para curar outras pessoas. Então é isso que eu deixo para a gente, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.